O Jornal Jovem Pan destaca a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, a deputada federal Carla Zambelli. Vale lembrar que a parlamentar deixou o país e planeja seguir para a Itália, onde possui cidadania. O repórter André Anelli traz as últimas informações, quais as demais medidas determinadas pelo ministro nesse caso. Bem-vindo, André, bom trabalho para você. Obrigado, Tiago. Boa noite, bom trabalho para você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Além da prisão de Carla Zambelli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou também o bloqueio do recebimento do salário dela como deputada federal e também o bloqueio das demais contas dos demais recebimentos da parlamentar, como, por exemplo, qualquer espécie de auxílio que ela venha a receber devido ao cargo ocupado no Legislativo aqui no país. Por outro lado, esses recursos bloqueados, que não vão para a conta de Carla Zambelli, serão destinados ao pagamento daquela multa, ao qual ela também foi condenada, de cerca de R$2 milhões, por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti. A gente relembra que essa invasão teve a motivação de expedir um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, que curiosamente era assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. O objetivo dessa ação era desacreditar a justiça brasileira. Ainda no âmbito da condenação por conta dessa atuação, Alexandre de Moraes, além do bloqueio das contas da parlamentar, da prisão dela, do pedido de prisão dela, determinou ainda o bloqueio dos perfis de Carla Zambelli de todas as redes sociais e ainda previu o pagamento de uma multa de cerca de R$50 mil por dia, caso a parlamentar consiga fazer publicações nas redes sociais, tanto nos perfis dela própria, como também de outras pessoas, mesmo atribuindo as mensagens à parlamentar. E diante de todas essas determinações de Alexandre de Moraes, a deputada Carla Zambelli afirmou no dia de ontem, conforme a gente antecipou aqui no Jornal Jovem Pan, que deixou o Brasil no final do mês de maio. Ela atravessou a fronteira com a Argentina por via terrestre, embarcou em Buenos Aires rumo aos Estados Unidos e de lá pretendia seguir para a Europa. Nesse momento, ela não explica onde ela se encontra, em qual país ela está vivendo, mesmo que provisoriamente. Mas ela já deixou o recado de que pretende morar na Itália porque possui a cidadania italiana. Ela tem os direitos de todos aqueles que são nascidos na Europa. Um dos deputados da Itália, Angelo Bonelli, já se manifestou por meio das redes sociais no dia de hoje e pediu explicações às autoridades italianas para que a deputada brasileira Carla Zambelli seja extraditada. Ele também afirmou, Angelo Bonelli, que trata-se de uma vergonha o fato de Carla Zambelli utilizar a cidadania italiana para tentar ficar intocável pela justiça e pela polícia brasileira. Eu acho que essa declaração é uma vergonha. Oggi apresentei una pergunta urgente ao governo italiano, ao ministro Piantedosi, Interior, e ao ministro Tajani, Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma risposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. Até o momento, o governo italiano não deu nenhum tipo de resposta ao parlamentar. A gente relembra ainda que Brasil e Itália possuem um acordo de extradição desde 1993, mas esse acordo não prevê, por exemplo, a extradição de pessoas que tenham dupla cidadania, ou seja, a brasileira e a italiana ao mesmo tempo, como é o caso da deputada federal Carla Zambelli. E, para finalizar toda essa prisão dela aqui no Brasil, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, justamente por conta do âmbito daquela condenação da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça.
Diante de todo esse contexto, Carla Zambelli diz que é vítima de perseguição política e que se dirigiu para o exterior, vai morar no exterior, primeiro para ter uma atuação semelhante ao do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é acusado de pressionar autoridades americanas para aplicar sanções contra o judiciário brasileiro. E Carla Zambelli também justificou que pretende fazer um tratamento médico, mas não deu detalhes a respeito disso. Tiago. É isso. André Nery, então, trazendo as informações, esse pedido, então, do Supremo para que a parlamentar seja presa. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. E só acrescentando uma informação, o ministro Alexandre de Moraes também pediu para que o nome dela seja incluída na Interpol e a Polícia Federal já deu esse encaminhamento. Essa informação foi divulgada agora há pouco. Bom, Dora Kramer, bem-vinda, boa noite. Tem tudo para ser um grande imbróglio, já a gente vai saber das questões jurídicas com Vilela, mas tem tudo para ser um grande imbróglio, porque não imagino que ainda seja possível pedir extradição se ela efetivamente, pelo menos não se sabe, que ela não está na Itália ainda. Não é isso, Dora? Bom trabalho para você. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, Tiago, já é um grande imbróglio, né? Você vê que essas medidas, o ministro Alexandre de Moraes fechou o cerco em torno da Carla Zambelli, porque agora ela não pode se comunicar, se eu entendi, né? Ela está com as redes suspensas, as pessoas com as quais ela deixou as redes dela, parece que com a mãe, também não podem se comunicar. Tem aí todo um bloqueio financeiro, então a situação dela fica muito difícil. E essa coisa da Itália, gente, já falamos ontem, hoje se falou exaustivamente o dia inteiro sobre os precedentes que existem de extradição de gente com cidadania italiana, como foi o Henrique Pisolato, condenado no Mensalão, que era diretor do Banco do Brasil. Depois tem uma outra possibilidade, que é aí a comparação com o caso do Robinho, que foi obrigado a cumprir a pena aqui. O Brasil não extraditou, mas ele cumpriu a pena aqui. Se ela fosse para a Itália, poderia cumprir a pena lá. Então, a situação não é, como ela diz, intocável. E até por isso começou a circular uma história de que talvez ela ficasse nos Estados Unidos, se é que ela está mesmo nos Estados Unidos, contando aí com uma proteção do governo Trump. Mas, ora, o governo Trump, por mais amigo que seja desse campo ao qual pertence a Carla Zambelli, ele tem uma política de imigração que é absolutamente dura. Então, eu estou achando que não tem uma solução ótima para a deputada, ela vai precisar escolher a menos pior. Bom, está aqui o nosso Tira Dúvidas também, o Cristiano Vilela, para nos explicar as questões jurídicas e toda essa discussão. Ontem o Koba nos ajudou a entender também. Ô Vilela, bem-vindo, bom trabalho para você. Eu queria começar te perguntando o seguinte, a decretação dessa prisão tem a ver com a condenação do Supremo ou é uma outra situação porque ela deixou o país? Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Ela tem a ver um pouco com as duas coisas, né? Já existe essa decisão judicial, que foi uma decisão unânime, que teve uma condenação de 10 anos em relação à parlamentar Carla Zambelli, e que agora, diante dessa condenação e diante da evasão que ela teve do território nacional e declaradamente para o não cumprimento, fazendo um enfrentamento à legislação, à decisão judicial, fica evidenciado, de acordo com farta jurisprudência do STF, dos tribunais de uma forma geral, no sentido de que esse tipo de medida comporta uma prisão imediata, preventiva, cautelar, independente dos eventuais recursos que ainda subsistam em termos de condenação. Então, uma situação como essa, ela justifica, sim, não é o primeiro caso e com certeza não será o último caso de situações como essa, que existe já uma decisão caminhando para a sua efetivação, para o seu trânsito final, e que com isso, eventualmente, o réu venha a se evadir do território nacional. Agora, Vilela, se ela for efetivamente para a Itália, entrar no país, esse processo de extradição é um processo que pode demorar muito, será talvez mais breve, depende da cooperação das autoridades italianas em relação ao Brasil, porque inclusive ontem conversando com o Dr. Roberto Delmanto, ele disse o seguinte, olha, é uma jogada de mestre ela tentar ir para a Itália porque ela tem o passaporte italiano e isso dificultaria as coisas. Isso é verdade?
Olha, até dificulta um pouco as coisas, mas é importante lembrar, a Dora frisou isso muito bem na manifestação dela, que a Itália não é mais o paraíso que foi em outros tempos, especialmente numa circunstância como essa, onde a pessoa possui cidadania italiana. O fato é que nós temos casos num passado recente, como de Pisolato, por exemplo, que também tinha cidadania italiana. Você tem diversas situações onde fica evidenciado, diante de uma condenação, a possibilidade de extradição, especialmente nesse caso, onde a condenação da parlamentar não é uma condenação fundamentada num aspecto político ou num aspecto eleitoral, mas é fundamentada no aspecto de uma tentativa de fraude através de um hacker, de entrar no sistema do judiciário para forjar uma decisão falsa no âmbito do judiciário, enfim, algo que foge ao aspecto político, ao aspecto eleitoral e que venha a trazer uma lógica de um crime comum. Eu vejo que, nesse sentido, a Itália, embora ela possa fazer com que demore um pouco mais para ser tomado algum tipo de medida, por ser cidadã italiana, de longe ela não está coberta pelo manto da impunidade ou coberta pela possibilidade de não sofrer qualquer tipo de punição e de não sofrer também qualquer tipo de extradição. Ô Dora, politicamente ela já estava isolada. E eu pergunto para você, qual é a participação agora de pessoas ligadas, claro, ao partido dela, também ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Essas pessoas podem ajudá-la ou ela tende realmente a ficar cada vez mais isolada depois que ela deixou o Brasil? Olha, se depender da família Bolsonaro, ela pode ficar onde ela quiser, mas não vai contar com ajuda. Agora tem aí uma questão que a gente vai ver, a Câmara hoje, agora essa semana está esvaziada, porque tem o evento lá do BRICS, mas a gente já começa a perceber que agora vai haver uma questão que é a Câmara precisa se pronunciar sobre o pedido de prisão, mas só pode se pronunciar quando e se ela for efetivamente presa. E aí surge a questão, qual seria a posição da Câmara? Depende. Se dependesse só do apreço, da simpatia que a deputada tem lá dentro, ela estaria condenada, com a prisão confirmada pelo plenário da Câmara, porque precisa ser do plenário, tá? Há um pedido para que a mesa decida isso, mas a mesa já indicou que não vai decidir. Qualquer decisão vai ser do plenário. Agora, se o plenário da Câmara resolver usar o caso da Carla Zambelli para fazer mais uma pirraça, uma provocação com o Supremo Tribunal Federal, aí pode ser que haja uma não proteção a ela, mas o uso do caso dela para aí, de repente, negar esse pedido, quer dizer, derrubar o pedido de prisão. Vale lembrar que a gente tem 2 exemplos de prisões preventivas e que foram confirmadas, o Chiquinho Brazão e o Daniel Silveira, Daniel Silveira. E foi confirmado pela Câmara. Estou falando de casos recentes. Então, ainda é uma incógnita, porque depende, uma cassação, um julgamento, uma manifestação da Câmara, depende dela ser presa. E uma cassação por pautas ainda não está materializada, não está posta. Talvez venha, ou ela presa, ou ela no exterior, talvez depois de 120 dias, dessa licença que ela acho que nem pediu ainda, ela não formalizou, aí sim ela pode vir a ser cassada por faltas, como foi recentemente o Chiquinho Brazão. Mas isso não está posto. Então falei para dizer que nada está resolvido nem decidido com relação à Câmara dos Deputados. E Vilela, para encerrar aqui essa primeira discussão no Jornal Jovem Pan, saiu agora há pouco uma informação que é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes pediu ao ministro Zanin marcar a sessão virtual para votar recurso da defesa de Carla Zambelli no dia 6 e que isso deve durar apenas um dia, porque aí já é possível não determinar o cumprimento da pena. Isso seria uma decisão da primeira turma para ver se revoga ou não revoga, é isso? Exatamente. Existe a necessidade de que a decisão ela seja eventualmente, num segundo momento, confirmada pela turma, e em uma situação como essa, em uma situação onde existe a necessidade de tomada de medidas administrativas, inclusive, é natural que haja
o interesse do judiciário de se incluir já na próxima pauta possível. Então, nesse sentido é que vem a inclusão ainda na pauta dessa semana para que, eventualmente, havendo essa confirmação, outras medidas possam ser tomadas no aspecto administrativo.